noite, meus amigos farmacêuticos e empresários do ramo sanitário. Seguindo a nossa sequência de entrevista com nossos candidatos, estou hoje com o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores. Ele é um convidado especial porque ele conhece o nosso ramo. O pai dele, o seu Tasso de Brito, teve drogaria ali na Avenida Rio de Janeiro por muitos e muitos anos aqui na capital de Rio Branco, tá bom? Olá, Léo, tudo bem? Como está a campanha? Tudo bem, Edmilson? Como é que estão as coisas? Queria cumprimentar você, parabenizar por esse trabalho belíssimo que você faz de comunicação e também cumprimentar todos os profissionais da área de farmácia e também das demais áreas da área sanitária. E a campanha está muito boa. Como diz o nosso lema aí, a campanha está com gosto de gás. Deputado, antes de eu começar a falar do assunto sanitário e farmacêutico, eu queria fazer uma pergunta, porque essa gera muita dúvida, o pessoal, tem muita gente que não acredita. Como que um deputado do PT conseguiu aprovar um vale-gás no governo de Bolsonaro? Como é que o senhor explica isso? Conta um pouquinho dessa história. Olha, Edmilson, essa história é bem interessante, porque não sei se você se lembra, nos últimos anos, né, principalmente no início do ano passado, nós estávamos aí com uma situação em que o gás de cozinha estava aumentando de maneira reiterada. E é claro que eu, como parlamentar, em todos os momentos estava lá, indo à tribuna da Câmara, reclamando dessa situação que nós entendemos que é uma situação decorrente da política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras que ela favorece os acionistas da empresa. Aliás, grande parte deles, quase metade deles, estão no estrangeiro hoje. E a população é que tem sofrido com essa situação. E aí, o que aconteceu? O governo federal nada estava sendo feito em relação a isso. Eu, inclusive, convoquei o ministro Paulo Guedes em uma ocasião e falei sobre essa situação do gás e disse, olha, isso aí é uma questão dos preços internacionais, nós não vamos mexer nisso. E a população de baixa renda sofrendo, com muita gente indo para a lenha, aconteceu de situações de pessoas terem acidente com álcool, uma delas, inclusive, redundou com a morte de uma senhora lá no município de Osasco, que ela, com a criança de 8 meses, foi esquentar o leite da criança usando álcool e teve 90% do seu corpo tomado pelo fogo e veio a falecer. E eu estava lendo uma vez sobre a questão dos especialistas e falava, olha, assim como existe a questão da tarifa social, uma tarifa social da energia, é possível, nessa situação, ter uma tarifa social para o gás de cozinha, né? Que é um bem de extrema necessidade para as pessoas poderem produzir seus alimentos. E aí a gente entrou com um projeto de lei em fevereiro. E aí foi bom porque esse projeto ele foi abraçado por toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, inclusive vários parlamentares também assinaram junto com a gente. E o que foi interessante nessa história toda é que a ideia foi ganhando força, foi ganhando corpo, e o que aconteceu é que não só a bancada do PT, mas praticamente todas as bancadas aprovaram o projeto. Depois o projeto foi para o Senado, também foi aprovado praticamente à unanimidade, e o presidente, diante dessa situação, não teve outra saída senão aprovar o projeto da lei que a gente chama de Vale Gás, mas na verdade que é chamado de Auxílio Gás, né, que prevê esse recurso aí, hoje de R$110 de 2 em 2 meses para as famílias que são do Bolsa Família. Hoje nós temos, Edmilson, 5,5 milhões de famílias que recebem no Brasil. É uma coisa fantástica que um parlamentar do estado do Acre fez um projeto de lei que está em vigor e beneficia famílias carentes do Brasil inteiro. Em todas as cidades, né? A meta é chegar a 16 milhões, né? E o que é interessante é que talvez não tenha tido no parlamento acreano um projeto de tamanho alcance como esse, do ponto de vista social, para o Brasil. É claro que a nossa meta principal, Edmilson, é baixar o custo de vida, é baixar
o valor do gás, é baixar o valor dos combustíveis. Infelizmente, as medidas que foram tomadas agora são medidas artificiais, que vão só até dezembro, no caso do combustível e do gás de cozinha, mas o que precisa mudar mesmo é essa política criminosa, eu diria, de preços que a Petrobras vem adotando nos últimos anos, aí, desde 2016, desde a saída da presidenta Dilma, da presidência da República. Então, essa é uma meta que temos no próximo mandato. O programa Vale Gás, Auxílio Gás, a lei do Vale Gás, ela tem vigência até 2026. E o que é legal nessa história toda, um dia desses eu estava entrando na casa de uma senhora, ela me deu estava literalmente em prantos, porque me deu um abraço, disse, olha, deputado, eu votei no senhor e hoje esse benefício chega para mim no momento que eu tenho mais dificuldade, estou passando necessidade, porque a gente sabe a realidade do nosso país e do nosso Acre, né? São 33 milhões de famílias. Eu gostaria de lhe interromper, eu agradeço pelo assunto do Vale Gás, agora nós vamos entrar no assunto específico da nossa área sanitária. Eu estou aqui com o nosso convidado, o doutor Romeu Cordeiro, farmacêutico. O doutor Romeu foi diretor da Vigilância Sanitária do município de Rio Branco, logo no comecinho do governo do prefeito Marcos Alexandre. E aqui em Rio Branco, a turma mais antiga, o empresariado mais antigo, sabe do sofrimento que passou todo o setor na época do começo, que a Anvisa começou a fazer resoluções colegiadas e muita drogaria foi fechada, muito empresário teve o seu negócio dificultado a vida. E aí o prefeito Marcos Alexandre prometeu ainda durante a campanha que resolveria o problema. Então, nós estamos aqui com o doutor Romeu, que é farmacêutico, para nos contar um pouco como foi esse procedimento. Doutor, nos lembra um pouco... Doutor Romeu, está nos ouvindo? Oi, eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Então, eu gostaria... Na verdade, eu parei o carro aqui no trânsito, aí eu não estou te vendo, ficou tudo preto aqui a tela. Tu está me vendo? Estou te vendo. Tu tenta consertar aí que tá boa aqui tua imagem. Então vamos continuar, estou te vendo. Tá. Pronto, tu está me ouvindo então, né? Ouvindo, então, a pergunta é, nos relembra como foi, nos relembra como foi aquele momento bem delicado em Rio Branco, que as drogarias, farmácias, clínicas, hospitais tinham a maior dificuldade de funcionar em Rio Branco por conta de uma nova legislação que era pouco compreendida, e o prefeito Marcos Alexandre fixou um compromisso e trouxe farmacêuticos, o senhor, a doutora Luana, para dentro do município para resolver essa problemática, ou seja, não só valorizando o profissional farmacêutico, mas como resolvendo o problema. Conta um pouquinho, historicamente, como foi esse processo. Edmilson, principalmente no setor de atividade econômica do ramo farmacêutico, as drogarias especificamente, sentiam uma grande dificuldade naquele momento devido a uma legislação sanitária de 2009, não sei se você se recorda, a RDC 44, que exigiu que os estabelecimentos deveriam ter, no mínimo, 5 ambientes. E aí muitos empresários da cidade, drogarias, eu acredito até que o Léo, nosso deputado federal, saiba disso, que o pai dele também foi do ramo de drogaria, né? Então, assim, existiu essa norma de 2009, estrangulou o setor farmacêutico e aí vieram as exigências sanitárias, né? Isso ainda foi na gestão do Angelim. E aí já veio na gestão do Marcos Alexandre, tinha esse anseio dessa atividade econômica, dos empresários, né? De estar verificando uma possibilidade de estar melhorando a comunicação entre vigilância e empresa, está dando mais flexibilidade, mais tempo para se adequar. Então, o que aconteceu? O Marcos Alexandre se comprometeu, né, com várias empresas e várias pessoas, de que iria resolver o problema. E logo que ele assumiu, Edmilson, não sei se você se recorda, toda a legislação sanitária de alvará, ela alterou no âmbito do município, né? Ele passou a considerar o risco sanitário, criou-se a autorização sanitária, criou-se o alvará provisório, e então isso melhorou bastante, não só para a atividade farmacêutica, mas também como para muitas atividades econômicas do município de Rio Branco. E aí eu fui chamado para fazer parte desse time, juntamente com a doutora Luana, né? E conduzimos o trabalho à frente da vigilância sanitária,
Trabalhamos muito a questão do perfil, né, de cada fiscal e de cada atividade econômica. Trabalhamos essa questão do risco sanitário, né, porque a vigilância sanitária um órgão muito importante, mas ele tem que ter o olhar da inclusão social, né, da importância e das dificuldades que o nosso país encontra no momento, né? Ótimo, muito obrigado, doutor. Esse relato é importante para a gente se situar dessa questão que é importante, porque o empresário ele é responsável pela geração de emprego, renda e impostos. A arrecadação de impostos, o Vale Gás, que nós estamos falando agora, ele vem justamente dessa tributação, que as empresas privadas são os arrecadadores de impostos, são eles que pegam o dinheiro da população e repassa para o governo federal via impostos, né? E esses impostos volta para a população em forma de benefício. Então, o que nós estamos discutindo aqui que o empresariado ele precisa de condições para ele continuar empreendendo. E não existe, como muitos querem colocar, uma visão de que o empresário é do mal, o empresário precisa ser posto muita burocracia nas suas costas para ele conseguir respirar. E nós falamos que em todo ramo tem todo tipo de empresa. Tem a micro, a média, a grande e a gigante empresa. Mas todas precisam de uma burocracia que seja aquela necessária e não excessiva para o seu funcionamento. Já eu volto de novo com o farmacêutico. Léo, como já foi dito aqui, seu pai trabalhou no setor, é conhecido. Qual a importância dessa parte burocrática? Como você vê essa situação? Olha, primeiro quero parabenizar o doutor Romeu, parabenizar o Marcos Alexandre, que, se Deus quiser, vai ser o nosso vice-governador, vai ajudar muito também na desburocratização dos processos no governo do Estado. Não tenho dúvida que essa experiência sua, Romeu, e da Luana, foi uma experiência muito importante. Eu tenho certeza que o Marcos Alexandre, lá ao lado do Jorge Viana, que vai ser o nosso governador, vão levar essa experiência também para desburocratizar em todos os setores. O que eu penso sobre isso, Edmilson? A questão da burocracia, nós temos que sair daquela questão do não fazer para o como fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com o Marcos nessa situação, especificamente do ramo de farmácia. Como você disse, eu conheço bem, porque meus pais, eles são do ramo, saíram, né, recentemente, mas era desde 1984, né, foi mais de 40 anos no ramo de farmácia de drogarias. Começaram lá na SOS, lá ali no estádio José de Mello, depois veio a Drogaria Leblon. E a gente sabe que o profissional da farmácia, o empreendedor na área de farmácia, tem todos os cuidados. Nós somos a favor, e como está na legislação, nós avançamos na legislação, as farmácias são estabelecimentos empresariais, mas de saúde pública. E por isso tem que ter todos os cuidados do ponto de vista sanitário, isso está muito correto. Agora, esse não pode ser algo que agarrote, né, que possa aí burocratizar os processos e inviabilizar os negócios. Literalmente inviabilizar. Então, Léo, esse exemplo... Léo, eu vou permitir que você conclua essa parte, mas já adianto. Eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento relacionado ao piso do agente sanitário de vigilância sanitária. Existe uma PL, está no Congresso, está na Câmara dos Deputados, e estabelece o salário mínimo, 2 salários mínimos para o agente de vigilância sanitária, porque há municípios que sequer conseguem pagar um salário mínimo para o agente de vigilância sanitária. Complementa com gratificações, etc. Mas há municípios que não conseguem sequer pagar um salário, ou pagam apenas um salário mínimo para o agente de vigilância sanitária, porque todos os municípios brasileiros têm vigilância sanitária, todos os estados têm vigilância sanitária, mas existe essa situação que não existe uma valorização desse profissional. Aí eu gostaria que você concluísse a parte de burocracia e nos falasse acerca desse piso, qual o seu posicionamento. Então, concluindo sobre a parte de burocratização, a gente não pode ter uma burocracia excessiva que literalmente inviabilize os negócios. Eu sou totalmente contra esse tipo de situação, não só para o setor farmacêutico, mas para outros setores também.
Eu estava, por exemplo, agora recentemente com o Jorge Viana lá na região do Alto Acre, conversando com os marceneiros, né? O governo precisa dar condições, inclusive, para determinados setores, para que eles possam cumprir as regras, cumprir a legislação e, é claro, é o que eu estou falando, o como fazer é mais importante do que o não fazer, porque senão só vem a repressão, só vem o poder de polícia, e isso não é a melhor coisa, porque nós precisamos ter empreendimentos que gerem empregos, né? Então, essa é a minha posição. Quanto a essa questão do piso, Edmilson, vocês sabem da luta que nós tivemos aí pelo piso da enfermagem, estamos trabalhando também em relação aos farmacêuticos e, claro, os profissionais da área de saúde, nós temos que ter o máximo cuidado possível. Eu sou um defensor do SUS, o SUS foi muito importante agora nesse processo da pandemia, ficou comprovada a importância que tem o Sistema Único de Saúde, mas o setor suplementar, né, o setor privado também tem a sua importância, e nós precisamos dar dignidade aos profissionais de saúde e eles poderem seguir a sua vocação. Hoje nós temos aí muitos profissionais da saúde que estão tendo que fazer bico, estão tendo que ser Uber, deixando às vezes de seguir a sua própria profissão, porque as condições salariais são condições muito ruins. Então, podem contar comigo em relação a essa questão do piso. É claro que não dá para fazer, não dá para a gente começar a estabelecer piso de modo generalizado, porque senão também vai ser uma situação que vai ficar complicada. Mas nessa área da saúde especificamente, eu sou muito a favor que a gente tenha, como tivemos aí dos agentes de saúde e agora tivemos aí dos profissionais na área de enfermagem. Deputado, o senhor como parlamentar já experiente, o senhor acredita que vai haver judicialização nesses procedimentos de piso quando a iniciativa vem dos parlamentares? Por exemplo, o piso da enfermagem é de autoria de um senador do PT. Esse piso do agente de vigilância sanitária já é de um deputado da Paraíba, ou seja, não são pisos que estão vindo de autoria do executivo. A título de exemplo, o piso do magistério, do professor, foi de autoria do presidente Lula, foi do executivo. E aí, como é que o senhor vê essa questão? Não abre uma discussão jurídica quando o executivo não toma iniciativa, já que vai gerar despesas? Olha, primeiro de tudo, que, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de haver questionamentos, ela existe, não tem jeito, né? Vamos fazer questionamentos, mas nós temos já várias experiências de projetos que vieram no âmbito do parlamento e que foram aprovados e que estão em vigor. Então, essa situação ela vem sendo flexibilizada ao longo do tempo. E, por exemplo, o caso da enfermagem, antes da aprovação do PL da enfermagem, do piso da enfermagem, foi feito todo um estudo de impacto, tanto no setor privado quanto no setor público. Inclusive, foi feito esse estudo e foi relatado pelo ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que é da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, essas situações, elas são, de fato, verificadas. Nós trabalhamos com muita responsabilidade. Inclusive, temos uma comissão, que é a Comissão de Finanças e Tributação, que trata exatamente da questão da adequação financeira dos projetos e orçamentária desse tipo de projeto. Então, nós vamos... Essa revogação temporária da lei do piso nacional da enfermagem, o senhor acredita que é só em virtude da falta do orçamento na LDO, ou seja, a lei que aprova para que o nosso internauta entenda, então, todo ano o Congresso aprova o orçamento do ano seguinte, ou seja, é a lei que trata do dinheiro, de onde vem o dinheiro para financiar. Esse imbróglio todo no Supremo é porque o governo não disse na lei que vai vigorar para o ano 2023 onde está o dinheiro para financiar o aumento do piso salarial da enfermagem. Como resolver isso? Só no próximo orçamento do ano que vem? Essa é uma questão central nesse momento. Como eu disse, a gente, antes de aprovar o piso, nós aprovamos uma PEC dizendo de onde viriam os recursos. Problema, o governo mandou a LDO,
né? A LDO que foi encaminhada inclusive, não tinha sido aprovada ainda definitivamente o PL. Agora nós estamos numa discussão da LOA, né? Da Lei Orçamentária Anual. O deputado Marcelo Castro, que é o relator da Lei Orçamentária, já está, inclusive, num esforço concentrado, junto com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para adequar a lei orçamentária anual à questão do piso da enfermagem. Então, o STF, inclusive, fez a suspensão e agora, depois, na semana que vem, nós vamos estar aí trabalhando já nessas questões para que essa situação ela seja resolvida o mais breve possível. Deputado, eu vou chamar de volta aqui o nosso convidado, o farmacêutico Romeu Cordeiro. Vamos falar agora da votação da tentativa de liberar o medicamento sem tarja vermelha no supermercado. Muita gente acredita que não há risco nenhum, que é seguro, que pode colocar em qualquer comércio pode vender. Doutor Romeu, é assim, é simples assim esse medicamento? Pode colocar em qualquer lugar? Não, Edmilson, a gente sabe que é um risco muito grande para a sociedade a questão da automedicação. Então, se você disponibiliza de forma assim, indiscriminada, sem o auxílio de um profissional farmacêutico, você está colocando em risco a saúde daquele cidadão. Muitos medicamentos simples, como um ácido acetilsalicílico, por exemplo, se você administrá-lo, o paciente tiver dengue, ele pode chegar a óbito, né? Então, assim, é um risco muito grande à saúde e nós entendemos que isso não deve ser aprovado. Eu acho que a farmácia é um estabelecimento de saúde e você vê que em cada bairro tem uma farmácia, em todos os municípios isso é bem comum, né? É bem divulgado e são estabelecimentos de saúde mais acessíveis que a população pode procurar e vai ser bem atendido, vai ser orientado. Então, nós não concordamos. Uma grande crítica é que você chega na drogaria e você tem alcance desses medicamentos, ou seja, eles não estão atrás do balcão, eles estão na frente. Então, qualquer pessoa chega, pega, mas parece que me tem uma diferença entre o supermercado e a drogaria, porque se você pegar um medicamento desse, está ao seu alcance, mas você pode ir lá no balcão e perguntar, tirar dúvidas acerca daquele medicamento, mesmo que seja um simples remédio ali para dor de cabeça, você consegue acessar ali um balconista, um farmacêutico e fazer perguntas de como tomar, se pode beber álcool, se pode comer tal comida, se vai interferir, ou seja, você tem acesso à informação, coisa que no supermercado você não vai ter. Você vai perguntar para quem? Para o açougueiro? Como é que você vai tomar aquele medicamento? Então, eu acho que vamos tentar esclarecer esse ponto, que é o que todo mundo, quando querem liberar, eles tentam fazer essa defesa. Não, mas todo mundo chega na drogaria e pega. Vamos falar dessa diferença. Pega, mas com informação, né? Com certeza, a informação é a alma do negócio, né? É o que vai prevenir, é o que vai fazer com que o paciente faça adesão ao tratamento, que o tratamento tenha eficácia. Então, são orientações que muitas vezes são básicas, mas que requerem um certo conhecimento. Ótimo. Deputado, fala aí como foi essa votação. O senhor estava lá na Câmara. Olha, eu estava lá na votação da urgência. Aliás, conversamos. Eu queria parabenizar aqui a representação, a representação dos farmacêuticos, né? Que fez um trabalho muito bacana mesmo, dos profissionais de farmácia. O Regional de Farmácia do Acre, né? A presidente e a conselheira federal, Isabela Sobrinho, fizeram um trabalho de intermediação com todos os parlamentares e o Acre teve um bom resultado. Né? Cargo do sindicato também, eu queria registrar, mandar um abraço para eles aí pelo trabalho belíssimo que foi feito. Eu estava muito preocupado, porque assim, Edmilson, para vocês entenderem um pouco, lá no Congresso Nacional, o lobby das grandes corporações é muito forte, é muito forte. Nós já tivemos votações no Congresso, por exemplo, da reforma trabalhista, que as emendas eram elaboradas pelo pessoal da CNI, né? Eles elaboravam o texto e passavam para o deputado assinar. Então, é muito pesado. O lobby que os supermercados estão fazendo em relação a essa situação
é um lobby muito forte. Eu até falei para eles, olha, se eles mobilizarem aqui a base, o Centrão, a turma da base do governo aqui, infelizmente vai passar a urgência. Mas ainda bem que o trabalho que a gente fez foi um trabalho bem feito, fizemos um debate muito forte ali naquele plenário, obstruímos, inclusive, para que não fosse a votação, a urgência, e no final das contas nós conseguimos aí derrubar a urgência. Mas esse ponto que o deputado está falando, só para ficar bem claro, aqui no Acre foram 4 votos para derrubar, a favor do farmacêutico, e 1 voto para liberar, que foi da Antônio Luiz querendo liberar no supermercado. Se você pega o estado de Rondônia, lá foi todo mundo a favor de liberar no supermercado, só teve um que defendeu, o ex-prefeito da capital de Rondônia, de Porto Velho, Mário Nazif, foi o único que votou a favor do farmacêutico, ou seja, nota-se que o Acre teve uma boa atuação, apesar dos 3 parlamentares do MDB não compareceram, né? Jéssica Salles, Flaviano Melo e Mara Rocha, porque agora ela também é do PMDB. Ou seja, esses 3 parlamentares não compareceram, não votaram, nem sim, nem não, ou seja, não se posicionaram, né? Só para esclarecer a você como foi a votação e como o Acre foi mais ou menos bem quando você compara ao nosso vizinho Rondônia. Sim. Pelo menos, cada, né, votando contra o projeto, a urgência. Mas é isso, mas foi uma boa batalha, nós temos. Agora, precisamos estar vigilantes, Edmilson, vigilantes. E votar certo, né? Votar certo também nessa eleição. Porque, infelizmente, Edmilson, hoje a maioria da bancada do Acre é uma bancada que é ligada a partidos do Centrão aí, que são esses partidos que estão muito ligados a esses lobbies empresariais. Então, a população e os farmacêuticos têm que saber, primeiro, com quem podem contar e, segundo, quem é que tem as mesmas concepções, de que nós entendemos a importância do profissional de farmácia, de que nós precisamos, sim, dos empreendimentos empresariais, mas dentro das regras sanitárias, sem excesso de burocratização, de que nós entendemos que os estabelecimentos comerciais na área do ramo de farmácia são estabelecimentos de saúde pública. Então, é isso. São concepções que, para mim, elas estão muito claras, mas que muitos deputados, às vezes, são de base de governo que querem votar, e aí tem essa coisa de liberação de emenda de orçamento secreto, essas coisas horripilantes aí que a gente vê dentro do parlamento brasileiro, que, infelizmente, agora mesmo, há 2 semanas atrás, foi liberado 126 milhões, não sei se vocês sabem, do orçamento secreto para 8 parlamentares aqui, que fazem parte da base do governo Bolsonaro. Então, essa é outra problemática que a gente está tentando entender, porque a gente passa nas ruas e vê outdoors e assiste na TV os discursos que foram liberados milhões para tal cidade, milhões para aquilo, mas a gente não vê onde está esse dinheiro, porque a gente não vê as obras ocorrendo como se via no passado. Por exemplo, ali no terminal urbano, a gente via obra para tudo quanto era lado, era o shopping, etc. Onde é que está esse dinheiro do orçamento secreto? Ele é secreto porque ninguém vê esse dinheiro? Primeiro, assim, nós temos um governo, o nosso governo do estado aqui é um governo de baixíssima execução. Ele, em média, ele não consegue executar 20% do orçamento disponibilizado por ano. Então, é um governo muito ruim. Quando a gente colocou o Jorge Viana e o Marcos Alexandre para serem o nosso candidato a governador, é porque são caras que entendem de administração pública. O dinheiro que chegar aqui, ele vai ser executado, vai virar obras. Eu não tenho dúvida que o Jorge e o Marcos Alexandre vão fazer um grande programa de obras públicas aqui, que vai gerar emprego, vai circular recurso aqui. Então, esse é o primeiro problema. O outro é que muitas dessas informações aí são informações fake, né? Infelizmente, é essa a situação. Agora, o que está acontecendo? A bancada do Acre, a maioria da bancada está recebendo aí, está sendo liberado esses recursos do orçamento secreto para votar contra os trabalhadores, para votar contra o povo. Lá na Câmara dos Deputados é simples assim, a coisa funciona dessa maneira.
E o pior, o orçamento secreto está tirando dinheiro da saúde, da educação, para alimentar essas bases dos parlamentares. Ou seja, está faltando, até remédio está faltando nas unidades de saúde, está faltando médico, né? Nós temos aí, na educação, os cortes que foram feitos recentemente aí, até para merenda escolar, então, para alimentação escolar, farmácia popular, os cortes que foram feitos, tudo para alimentar o orçamento secreto, né? Para alimentar as bases de parlamentares. Então, o país hoje ele não tem uma racionalidade do ponto de vista das políticas públicas, da aplicação dos recursos. Por isso que uma das minhas plataformas para o próximo mandato é acabar com o orçamento secreto. Diga-se de passagem, se as instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal rastrear esse dinheiro do orçamento secreto, vai faltar cadeia para tanto político corrupto aqui no nosso país, viu? Deputado, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu tenho dois assuntos finais aqui para tratar. Primeiro, o governo da presidenta Dilma, ela revogou um pagamento anual que farmácias e drogarias, distribuidores de medicamento, correlatos, transportadores de medicamento, anualmente tinham que renovar a chamada AF da Anvisa, autorização de funcionamento da empresa, mais a E, que é a autorização especial da portaria 344, todos os anos essas empresas tinham que pagar para a Anvisa, era anual. A presidenta Dilma mandou um projeto de lei para o Congresso, foi aprovado e revogou, ou seja, não se paga mais anualmente para a Anvisa, se paga apenas quando vai pedir essa concessão. Então, gostaria que o senhor falasse desse termo de eliminar o custo da burocracia e, por fim, o senhor pudesse nos falar como é que o deputado pode colocar o mandato à disposição, se eleito for, para a gente regulamentar essa questão de drogaria como estabelecimento de saúde. Porque você, em 2014, criou uma lei dizendo que drogaria é estabelecimento de saúde, mas nunca se regulamentou. Ou seja, na prática, as drogarias sofrem muito porque quer colocar o serviço farmacêutico, quer colocar o serviço de saúde, mas é extremamente burocrático porque a Anvisa não regulamenta, a União não regulamenta, os estados não regulamentam, e você fica com uma lei dizendo que é estabelecimento de saúde, mas na prática as RDC da Anvisa não reconhece as drogarias como estabelecimento de saúde porque ela não modificou a norma, não regulamentou, não disciplinou. Como é que o deputado pode trabalhar nesse sentido? Olha, a questão primeiro, assim, essa medida da presidenta Dilma foi uma medida muito importante, como eu estava falando antes, a gente precisa, tem questões que são totalmente desnecessárias, né? Totalmente desnecessárias. Então, foi uma medida muito importante. Segunda coisa, a regulamentação cabe ao Poder Executivo. Eu tenho tratado várias situações, por exemplo, a regulamentação da lei que estabelece aí os serviços ambientais. Eu estou cobrando, tenho feito indicações e mais indicações ao atual governo federal, e eles não têm feito isso. A regulamentação sobre a lei da economia solidária, tem feito pedidos e mais pedidos, porque assim, não tem interesse do governo. Quando ele não regulamenta, é porque não tem interesse. Então, essa lei é uma lei de 2014. Vamos pensar aqui, Edmilson, em 2014, a presidenta Dilma, que foi responsável pela lei das farmácias como estabelecimento de saúde pública, ela foi reeleita. Aí, o Aécio começou perdeu a eleição e começou a incendiar o Brasil. Eduardo Cunha virou presidente da Câmara e, naquele processo todinho, o redundou no impeachment sem crime de responsabilidade, que está tudo comprovado agora, 6 anos depois, tudo ficou comprovado de que não tinha crime de responsabilidade da presidência Dilma. Ou seja, para ser mais claro, houve um golpe. De lá para cá, esse pessoal que assumiu o governo estão aí praticamente há 7 anos no governo. Temer e Bolsonaro, e não fizeram a regulamentação. Qual é o meu compromisso aqui com a categoria das farmácias? É exatamente, se o presidente Lula, que tudo indica, pode ser eleito, inclusive agora no primeiro turno, se não for, acredito que vai ser eleito no segundo turno, eu, como parlamentar, vou fazer todos os esforços para que a gente possa ter essa regulamentação. Estou assumindo agora, junto com vocês, perante a vocês, esse compromisso de correr atrás, fazer todos os esforços junto ao Poder Executivo para que haja essa regulamentação da
da lei, não me lembro o número da lei, de 2014, que trata aí da questão da farmácia como estabelecimento de saúde pública. Eu havia prometido que seriam os dois últimos assuntos, mas o senhor tocou num ponto que eu acho que é essencial voltar e relembrar, porque foi muito comentado no Brasil inteiro. Na época que antecedeu o impeachment da presidente Dilma, o senhor foi palco central ali, porque o presidente da Câmara, que foi preso por muitos anos, e agora é até candidato de novo, se não me engano, por São Paulo, o Eduardo Cunha. O senhor tinha um voto importante ali que o senhor poderia salvar a pele dele. O senhor poderia ter salvo a pele dele e ele não ter ido preso se o senhor tivesse votado a favor. E ali foi uma polêmica, que foi um momento que não só o senhor poderia ter evitado a prisão do Eduardo Cunha, como dizem que o senhor poderia ter salvado o impeachment da presidente Dilma, porque o Eduardo Cunha é quem decidia se ela ia, se ia seguir o processo de impeachment ou não. Nos fala um pouquinho desse cenário. Edmilson, eu vou te falar uma coisa. Eu vou completar agora, no dia 6 de janeiro, 20 anos de vida pública. Quando eu estava saindo da faculdade de Direito, em final de 2002, já estava me preparando para seguir carreira, aí o Jorge Viana, que era governador reeleito, me convidou para ser secretário da Juventude. Não sei se você lembra dessa situação. Mas não teve, acho que talvez esse foi o momento mais crítico da minha vida, porque é uma decisão difícil, né? É uma decisão muito difícil. Primeiro, assim, o Eduardo Cunha é uma pessoa que, né, difícil de confiar. Ele estava incendiando o Brasil ali, inclusive em prol dos interesses dele. E aí caiu no Conselho de Ética essa situação. E eu sou graças a Deus, vou completar os 20 anos de vida pública, nunca tive nenhuma mácula, né, na minha vida. Graças a Deus, estou fazendo 20 anos de vida pública com muita honestidade, sem participar de nenhum escândalo. E a minha convicção naquele momento, e foi uma decisão da nossa bancada, dos membros da nossa bancada, foi exatamente da gente abrir. Na verdade, era para abrir o procedimento ético contra o Eduardo Cunha. E nós, os três, tanto eu quanto o Zé Geraldo, como também o Pracidelli, nós votamos a favor da abertura do processo. E quando a gente fez a abertura, o Eduardo Cunha, por vingança, o processo foi aberto na manhã, pela parte da manhã, e na tarde, o Eduardo Cunha, por vingança, abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Então, ficou muito... A gente sabe que em Brasília e no mundo político, antes de uma votação, há pressões pré-votação. O senhor foi pressionado pelo seu partido, ou correligionário de Eduardo Cunha, procurou o partido, procurou vocês, de maneira a tentar negociar esse voto para que salvasse a pele de Eduardo Cunha e automaticamente também salvasse Dilma do impeachment? Olha, o que praticamente ficou patente naquela situação foi que a decisão que os três tomassem era uma decisão soberana. Então, não tinha esse ambiente. É claro que a gente ouvia falar que tinha discussões, que o Eduardo Cunha dizia, o que teve foi ameaça, o que teve realmente foi ameaça. O Eduardo Cunha dizia, olha, se os deputados do PT votarem a favor da abertura do processo ético aqui, disciplinar, eu vou abrir o impeachment da presidência Dilma. Então, nós sofremos muita ameaça. Mas nós... Mas dentro do PT houve pressão para o senhor salvar a pele do Eduardo Cunha? Dentro do PT houve uma pressão? Dentro do PT, não, pelo contrário. A direção do PT era a favor que a gente abrisse o procedimento. A militância do PT mandava muita mensagem para a gente abrir o procedimento. E, ao final, a bancada do PT se reuniu e decidiu que nós três deveríamos votar pela abertura do processo contra o Eduardo Cunha, que redundou na cassação dele pelo aquele escândalo que ele estava envolvido lá dos recursos no exterior decorrentes da Petrobras. Bom, muito obrigado, deputado. Agora, por favor, diga seu número em quem quer votar no senhor. É o momento de pedir votos. Olha, primeiro agradecer, Edmilson, Romeu, agradecer. Obrigado aí pelas sugestões que a gente vai levar no próximo mandato. Eu estou confiante de que nós vamos ser reconduzidos, que eu serei reconduzido
ao terceiro mandato, agora no dia 2. Estou confiante na eleição do presidente Lula, que o Jorge e o Marcos vão para o segundo turno, na eleição da Nazaré. E estou aproveitando esse espaço aqui também para pedir o apoio, o voto das pessoas que ainda não se decidiram. Vocês sabem que nós estamos juntos em todas as pautas da farmácia e também da área da vigilância, dos profissionais da vigilância. Sabem que podem contar comigo 100%. Sempre fui muito receptivo às representações de vocês. E vamos continuar lutando, fazendo leis como o Vale Gás e outras leis que possam beneficiar a nossa população e fortalecer cada vez mais a saúde pública, que é o propósito das profissões de vocês. Então, no dia 2 de outubro é o 1331, que é o 13 indo e o 13 voltando. Um abraço. Muito obrigado, deputado. Romeu, agradecemos aí. Pode fazer suas considerações finais, por favor. Queria agradecer aí o convite, Edmilson. É uma satisfação estar sempre contribuindo, né, com a nossa experiência de vida, de profissão. Agora, nesse momento, eu estou no meu ambiente de trabalho, né? Um deles, eu trabalho no URAP, estou no URAP, aqui no São Francisco, né? E, inclusive, pedi o apoio aí do deputado para inserir realmente o farmacêutico na equipe da atenção básica, né, da atenção primária, para inserir realmente o farmacêutico dentro dessa equipe, né, de fato e de direito. Então, eu queria agradecer o espaço e pode contar com o meu apoio aí, né? Tamo junto. Um grande abraço aí para os dois. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois convidados. E você, meu amigo, olha, neste domingo, a partir das 15 horas da tarde, hora Acre, a partir das 17 horas, hora de Brasília, nós vamos estar ao vivo no YouTube, fazendo o acompanhamento de toda a apuração e verificando se os candidatos que são do nosso ramo farmacêutico, do âmbito sanitário, que apoia nossas propostas, nós vamos acompanhar a apuração ali e torcer que ele seja eleito, tanto no âmbito do Estado, do município, da Presidência da República, do governo, etc. Vamos acompanhar todos os votos, aguardo você domingo, e muito obrigado aos nossos convidados. Até a próxima. Um abraço. Sucesso. Um abraço.